Olá, meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz da parte de Deus e de Cristo seja com vocês. Nós vamos dar ênfase nessa noite à nossa jornada, o Cristo enviado, o Cristo esperado. E eu queria que desde já vocês já abrissem suas Bíblias, por favor. Na epístola, na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11, e vamos ler pelo menos 3 versículos, 11, 12 e 13. O tema hoje da nossa abordagem é aguardando o retorno do Rei. Bem, a nossa Tito, logo depois da carta aos Hebreus, capítulo 2, perdão, ou melhor, antes da carta aos Hebreus, antes de Filemão, Tito, depois de Hebreus é Tiago, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Bem, a proposta dessa noite, encorajar os irmãos à permanência na fé, olhando para o seu Salvador, para o seu Senhor. E eu não tenho em mente em falar sobre o retorno de Jesus, o retorno do Senhor na perspectiva geográfica, onde Ele vai vir, como Ele vai vir, onde Ele vai vir, e como Ele vai vir, e quando Ele vai vir. A abordagem de hoje é como precisamos estar quando Ele voltar. Entenderam? Então, hoje, pelo menos hoje, talvez nas próximas semanas ou nas semanas seguintes, abordaremos todo esse aspecto de como, quando e onde. Mas hoje não é de lá para cá, mas é daqui para lá. E como devemos nos posicionar nessa vinda do Senhor. Tudo bem? Então vamos ler o texto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Esse texto aqui não é universalismo, mas é uma abordagem bíblica de que a graça de Deus é manifestada com o propósito de salvar a todos os homens. Nós cremos exatamente dessa forma. Nós não acreditamos na expiação limitada. Nós acreditamos que o Senhor veio para salvar a todos, mas nem todos serão salvos. Mas há uma abertura na obra salvífica de Cristo para que todos os homens. Quem estava falando isso foi o próprio Pedro, que tinha problema com os gentios. Então agora Pedro, que não acreditava na salvação dos gentios, está fazendo uma abordagem dizendo que essa graça que alcançou os judeus se manifestou salvadora para todas as pessoas. E aí o versículo 12, ela nos orienta, a graça nos orienta, ou nos instrui, ou nos capacita, ou nos habilita a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de modo prudente. Na sua tradução está sensata. Ela também nos capacita e nos habilita, é um estilo de vida novo, porque a graça nos deu, a graça capacitadora de Cristo nos deu essa capacidade de vivermos esse novo estilo de vida, neste mundo hostil, caído e amaldiçoado pelo pecado. Como? De forma sensata ou prudente, justa, praticando justiça, e piedosa. Piedade aqui é o mesmo que devoção ou zelo, ou temor pelo Senhor. São os cristãos piedosos, devotos ao Senhor, neste presente século, ou, na sua tradução, talvez, nesta presente era. Aí o versículo 13, que é a chave para o desdobramento
da nossa ministração hoje. Aguardando a bem-aventurada esperança e o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Bem, irmãos, vocês vão de concordar, de estar de acordo com o vosso pastor, o nosso irmão, com o irmão de vocês, que, de acordo com o texto, a manifestação da graça de Deus não somente nos salvou, mas também ela provocou uma espécie, eu poderia dizer, de inconformidade ou inconformismo no coração dos salvos. Alguém aqui é salvo? Essa graça, ela provoca um inconformismo em nossa alma. Essa graça, ela nos capturou. Nós fomos capturados, perfurados, golpeados por essa graça. Eu não acredito na graça irresistível, mas eu acredito que não tem como você resistir a essa graça. Não sei se vocês entenderam. A graça para nós dessa igreja, ela não é irresistível. O homem pode responder sim, ou pode responder não, mas é quase que impossível. Não, eu não estou sendo paradoxal na minha posição. Eu queria que vocês entendessem. Ela é tão capacitadora que não tem como eu não me render a ela, não tem como eu não me dobrar a essa graça. E ela se revelou e se manifestou desde o céu a todos nós. E nós estamos aqui diante de uma realidade que nós somos perfurados e golpeados. Nós fomos capturados por essa realidade, de modo que nossos anseios e expectativas perderam, prestem atenção a isso, perderam em parte a percepção da existência nessa vida. Sim, meus irmãos, nossa noção de espaço e tempo foi sequestrada depois de um profundo ou de uma profunda experiência com Cristo Salvador. Isso significa dizer que depois que nós encontramos Jesus, a nossa vida se tornou uma vida anormal. Ninguém aqui vive mais uma vida nas suas normalidades, porque fomos saqueados, capturados, golpeados, atraídos por algo que é impossível não resistir. É impossível resistir a ela. O relacionamento, meus amados, o relacionamento entre Jesus e os discípulos, no período de 3 anos e meio aproximadamente, fez com que esses irmãos perdessem essa noção da qual eu acabei de citar para vocês. Os anseios e expectativas desses irmãos, em parte, se perderam. Eles perderam a percepção de existência nessa vida, de sorte que Paulo, quando teve a experiência com Cristo no caminho de Damasco, aquela experiência que mudou de sorte a sua vida, transtornou a vida daquele homem, de modo que ele disse o seguinte: não vivo mais eu fui crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a minha vida perdeu o sentido de existência. Eu fui tão capturado, eu estou tão... Irmãos, viver com Jesus é uma doença, é um vício. Eles caminharam tanto tempo com Jesus que eles se tornaram pessoas viciadas em Jesus. E a partir disso, esses irmãos neotestamentários do primeiro século, e uma boa parte da igreja, perderam a percepção de espaço e tempo, porque eles viviam para o Senhor. Os que estão comigo aqui, digam amém. Ninguém que teve uma experiência pessoal com Jesus voltou ou voltará à sua normalidade. Estamos loucos, irmãos. Loucos por Cristo. A vida não tem mais sentido para mim se não for com Jesus.
deixou Jesus, a vida perde sentido. Olha para cá, você vai tentar se encher em diversas fontes, mas você não vai ser saciado. Você vai tentar correr para inúmeros lugares, mas você não vai encontrar repouso. Para quem eu irei? Se só você tem palavra de vida eterna. Quem? Pessoa. Algumas músicas traduziram errado. Onde? Geografia. O texto não diz onde, diz quem. Mas, mesmo nesse sentido, para onde nós iremos? A vida sem Cristo, ela se torna normal. E para aqueles que tiveram uma experiência significativa com a obra regeneradora, com o novo nascimento, é impossível viver a normalidade. Nós nos tornamos loucos pelo Senhor, ao ponto de morrermos por Ele. Quem está aqui comigo, diga amém. Se eu precisar, ou se você precisar, perder tudo, porque essa anormalidade, ela pressupõe abrir mão de tudo. Paulo abriu mão de família, supostamente, abriu mão da sua vida, deixou de lado tudo, porque ele estava viciado por alguém. E ele expõe, morre decapitado, preso. Por quê? Porque sua vida não era mais normal. Quem está comigo aqui, diga amém. Olhe, os discípulos conviveram cerca de 3 anos e meio, como eu falei anteriormente, e isso foi suficiente. Depois desta convivência e da ascensão do Senhor aos céus, esses discípulos, que perderam o sentido de espaço e tempo, porque estavam vivendo uma loucura com o Senhor, uma nova vida, esses discípulos dedicaram suas vidas para o trabalho, para trabalhar para o reino de Deus, de forma sacrificial, com uma única expectativa. Qual era? Anunciar e dar tudo pelo retorno do Senhor. Pronto. Se a vida perde o sentido, e eu vivo agora a vida no Filho de Deus, a minha vida, ela não importa mais. Eu queria que vocês entendessem isso. A sua vida agora em Cristo não importa mais. Ei, seus sonhos não importa mais. Tudo que você aspira nessa realidade, propósito de existência, não importa mais. Por quê? Porque você encontrou a razão para a sua vida, e ele chama-se Jesus. Se isso não está sendo suficiente, olhe para cá, você está perdido e você precisa se encontrar. Quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede, porque Cristo é a suficiência para todos nós. Não, se você não está entendendo, ou talvez se essa palavra não está enchendo você, eu sinto muito, você precisa reaver a sua posição no Senhor, meus amados. Porque agora o que incendeia, o que inflama a nossa alma de paixão, de sede, é a presença. Os discípulos ficaram tão viciados pelo Senhor, que a vida deles, o propósito de suas vidas era único: anunciar Jesus até que ele voltasse. Um sentimento de saudade. Mateus capítulo 9, versículo 24. Esses meninos ficaram no nível de vício tão profundo, depois de 3 anos de caminhada com o Senhor, que eles fizeram, capítulo 9, versículo 24. Não, a referência está errada. Deixa eu só confirmar aqui, mas a referência não é essa. Pode tirar esse texto. Bem, eu só coloquei o texto como referência, eu vou corrigir depois, que eu me atrapalhei. Mas o texto disse o seguinte, que os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram assim: mestre, por que os discípulos de João Batista, por que nós, discípulos de João Batista, jejuamos, e os fariseus, algumas vezes também jejuam, e os seus discípulos não jejuam? Jesus olhou para eles e disse assim:
porventura haverá necessidade dos meus discípulos jejuar, sendo que o noivo está presente? Haverá um tempo em que o noivo será tirado, e assim eles irão chorar e jejuar. Por quê? Encontrou? Podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e esses dias eles hão de jejuar, de chorar, de lamentar. Mas por quê? Esse lamento, essas lágrimas, era de saudades a Deus. O nível de relacionamento, de profundidade na vida, na convivência com Jesus foi tão grande que quando Jesus ascendeu aos céus, esses meninos ficaram agoniados. Mateus capítulo 24, eu vou voltar para esse texto aqui. Aconteceu um fato de que os discípulos levaram Jesus para o templo e queriam mostrar a estrutura do templo. E Jesus disse: está vendo esse templo que vocês querem me mostrar a sua estrutura? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será destruída, derrubada. Mais adiante, eles se distanciam e vão para o Monte das Oliveiras, e os mesmos perguntam ao Senhor: Senhor, sobre aquilo que o Senhor falou, nos responda algumas coisas. Quais são, ou qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, entendam isso, eles estavam já com saudades do Senhor, com um profundo sentimento de saudade, antes mesmo que Jesus ascendesse aos céus. O que é que isso fala conosco, irmãos? Eles estavam com saudades porque eles estavam acostumados com aquela vida com o Senhor. Jesus falou a despeito, no texto anterior, de um tempo onde ele não estaria mais presente, e eles jejuariam pelo desejo de estar com ele, chorariam como uma noiva lamenta pela ausência do seu noivo. Os crentes daquela época anseiavam pela volta do Senhor. João capítulo 13, versículo 33, Jesus disse: filhinhos, eu ainda permanecerei com vocês por um pouco de tempo. Vocês vão me procurar, mas como eu disse aos judeus, de agora em diante, vocês não poderão ir para onde eu for. Para onde eu vou, vocês não poderão ir agora. E quando os discípulos ouviram isso, eles ficaram perturbados e aflitos, porque eles não queriam que o noivo se ausentasse dele, porque eles tinham vício na presença do Senhor. E aí o capítulo 14, Jesus olha para os corações aflitos, depois dele ter feito essa afirmação, e disse: não se turbem, ou não fiquem aflitos vossos corações, creia em Deus e creia também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês que iria preparar lugar. Agora eu quero pensar com vocês. O texto está dizendo ou afirmando que Jesus foi para preparar lugar? Sim ou não? Não. Parece que sim. O texto de João capítulo 14 não está dizendo, ele disse: se não fosse assim, eu teria dito a vocês que iria preparar lugar. Agora a pergunta é: em que momento Jesus foi preparar lugar para os crentes? A resposta é: na cruz. Quando ele se entregou por nós, no contexto significa que quando então ele consumar esta obra da redenção, então ele dirá: eu voltarei. Mas a aflição dos discípulos era: ele vai,
mas ele precisa voltar. Então, os discípulos queriam a todo custo que Jesus voltasse de imediato. O apóstolo Pedro, no capítulo 3 de Atos, trouxe um poderoso discurso à nação, ao povo de Jerusalém, dizendo: arrependam-se e converta-se, para que Deus envie o Cristo. Irmãos, estava muito recente a ascensão do Senhor, e os irmãos já estavam com saudades. Os irmãos já queriam novamente encontrar-se com o Senhor. Por que nós não temos saudades? Por que nós malmente pensamos nessa realidade? Os apóstolos, veja comigo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Apressando a vinda do Senhor. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 12. O texto diz: aguardando, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Esse texto está dizendo que se de fato nós sentíssemos saudades do Senhor, nós nos engajaríamos em uma proposta de apressar a volta do Senhor. Então essa deve ser a nossa posição quanto à vinda do grande rei, aguardando com saudades e apressando esse retorno. A igreja, ela pode apressar, como também ela pode tardar a volta do Senhor. Então, os apóstolos, a igreja do primeiro século, se empenhou nessa saga de pregar e testemunhar o evangelho em todos os lugares, por uma única razão: eles queriam que o Senhor voltasse naquele tempo. Qual é a nossa posição hoje? Esperando e aguardando, ou esperando, aguardando e apressando. Como eu devo esperar a volta do Senhor? Está no texto. Vamos voltar para o texto que lemos. Tito capítulo 11, versículo 12. Como eu devo aguardar a volta do Senhor? Renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivendo de maneira prudente, praticando justiça, vivendo uma vida de devoção e zelo. Neste presente século, porque essa presente era é um indicativo de que os dias são maus. Foi o mesmo indicativo que Deus falou com Noé. E Noé, em sua geração, andava com Deus. Porque o texto aponta para a era de Noé e aponta para a nossa era. Porque é um tempo de muita perversidade. São tempos difíceis. Paulo disse que seriam dias trabalhosos. Homens amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, arrogantes, presunçosos. Vivemos dias sombrios, dias difíceis, porque Satanás, ele quer sequestrar nossas vidas. O diabo, ele quer roubar a nossa atenção. Ele quer nos distrair. Então, os dias que nós estamos vivendo
são dias perigosos. E por essa razão, a igreja precisa posicionar-se de forma sensata, prudente, justa, praticando justiça, em uma devoção, em um zelo pela presença de Deus. Paulo nos ensina que o nosso espírito, alma e corpo precisa estar de forma irrepreensível até a volta do Senhor. Então chegou o momento da igreja ter um posicionamento sério, levando a sua fé a sério, investigando a todo custo a respeito de quem é o Senhor. Nós precisamos, sobretudo, irmãos, buscar ao Senhor, viver uma vida para o Senhor, sermos cristãos mais radicais. Estamos negociando os nossos valores de fé. Precisamos mudar essa situação. Não basta dizer somente Jesus está voltando. A pergunta é: como nós estamos para a vinda do Senhor? Sendo ela inesperada ou não, iminente ou não? Ou vocês acham que o simples fato ou fato de crermos que somos salvos está tudo resolvido? Os irmãos estavam com muita saudade do Senhor, e eles sabiam que uma das formas de Jesus voltar era testemunhar a fé, pregar o Evangelho. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa condição e posição hoje? Quais são os nossos anseios? Aonde estão os nossos corações, irmãos? Pedro, em muito pouco tempo, já sentiu saudade da presença de Jesus. Ele mesmo escreveu o texto que nós estamos citando, aguardando a bem-aventurada esperança e o glorioso retorno do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O objeto de esperança de alguém, queria que você entendesse isso, está relacionado aos seus próprios desejos. Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança desta comunidade de fé? Onde está baseado definitivamente a nossa expectativa? O que e quem nós estamos buscando? Qual o sentido e a razão pela qual nós nos reunimos? O que nos motiva a buscar o Senhor? O que nos leva a entrar dentro dos nossos aposentos, dos nossos quartos, para buscar a presença de Deus, se não apressar a vinda do Senhor, através do clamor Maranata. Os nossos púlpitos estão secos dessas realidades, porque substituímos as verdades centrais da fé cristã, as verdades essenciais, por verdades secundárias. E transformamos a igreja, olhem para mim, em uma sociedade de pessoas interesseiras. Então, se eu venho para o culto, e o culto não promove uma satisfação para mim, porque foi assim que eu fui projetado aqui, em detrimento dos líderes da igreja, dos pastores da igreja, pregar o Evangelho, eles estavam mostrando para nós receitas e paliativos de como resolver os nossos dilemas. Escutem-me isso.
A igreja do Senhor Jesus, o Cristo que nós servimos e amamos, não é o Cristo que vai mudar a sua vida financeira. Nós perdemos, diferentemente dos irmãos do primeiro século, nós perdemos a forma correta de olhar para Jesus. Sabe por quê? Porque foi vendido em nossos púlpitos um Cristo comercial. Foi vendido em nossos púlpitos um Cristo que soluciona, um Cristo coach que vai resolver o problema do seu casamento. E é por essa razão que as pessoas se decepcionam com a igreja. Ninguém está decepcionado com a igreja porque Jesus não voltou. Ninguém está decepcionado com a igreja porque o Espírito Santo não promoveu ainda o avivamento. Eu estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com os irmãos, estou decepcionado com Deus porque eu fui na igreja e eu precisava de uma bênção e Ele não me deu. Estou decepcionado com Deus porque a visão que eu tenho de Cristo é que meu pai ou minha mãe tinha que viver eternamente. Então muitas pessoas estão enlutadas em um quadro profundo de depressão porque teve uma visão distorcida a respeito do Cristo que voltará. Como Pedro, ainda em processo de construção de uma visão do Cristo, ele olhou para Jesus no meio do mar, em uma embarcação, em dias de escuridões, em dias de tempestade, e ele achou que Jesus era um fantasma. E é dessa forma que nós olhamos para Jesus no púlpito da nossa igreja. Então, por muito tempo, o Cristo que nós apresentamos era o Cristo que sacia, que alimenta a multidão. É o Cristo marxista. Nós não temos mais o antídoto para resolver o dilema do seu casamento. O Cristo pregado na nossa igreja não é mais o Cristo que tem a solução para seus dilemas pessoais, mas é o Cristo que expôs para todos nós o Evangelho, que trouxe inicialmente as boas notícias de salvação e redenção para os homens que estavam perdidos, que atraiu para si um grupo de amigos, dos quais conviveram com Jesus por 3 anos e meio, e a partir desse momento, esses irmãos não queriam mais se desconectar dessa realidade com Jesus. E nós não encontramos, nem nas Escrituras, nem na tradição, nem na história da igreja, nem na tradição cristã, nenhum grande homem, nenhum discípulo, nenhum dos pais apostólicos que se frustraram depois de ter uma experiência, com exceção de Demas, que não era um pai apostólico, era um discípulo que se perdeu, porque se encantou com a presente era do seu tempo. Paulo disse: Demas, amando o presente século, abandonou a fé, porque Demas estava iludido, talvez com esse Cristo distorcido. Então, olhem para mim, meus irmãos, em nome de Jesus. Olha para cá. O Cristo que nós amamos é um Cristo vivo, que morreu e se levantou do túmulo ao 3º dia, ascendeu aos céus, e Ele não está sentado, Ele está de pé. Todos os irmãos, João viu o Cordeiro de pé, Estevão viu Jesus de pé. Por que ele está de pé? Certamente esperando o clamor da sua igreja, dizendo Maranata. Certamente esperando os trabalhadores do seu reino, apressando a sua vinda, pregando o evangelho em todas as partes. É isso, meus irmãos. Nunca mais haverá decepção ou frustração na vida de uma igreja quando ela coloca Cristo como o centro da sua vida. Quem está comigo, diga amém. Então, de uma vez por todas, precisamos entender que igreja não é lugar de solucionar dilemas e problemas. Nós temos a Bíblia Sagrada. Para o dilema no casamento, a Bíblia vai ensinar qual é a posição da mulher e a posição do homem, diga amém. Para um problema financeiro, a Bíblia vai te ensinar como ser mordomo e gestor daquilo que Deus te confiou, diga amém.
Decepções e frustrações é simplesmente por uma causa: você olhou para Jesus de forma errada, ou talvez te apresentaram isso de forma errada. Eu agradeço a Deus pela capacidade que Ele nos dá de estar sempre corrigindo as nossas rotas como igreja. Digam amém. O maior desejo da vida de um cristão, da vida de um homem de Deus é esse. Se você colocar sua expectativa, aguardando e apressando a volta do Senhor, eu garanto a vocês que nenhum de vocês vai nunca mais precisar de uma cura interior. Nenhum de vocês vai viver mendigando ou esmolando a atenção de homem algum. Eu sempre me pergunto, o que tem acontecido com os irmãos que são 10, 20, 30 anos dentro de uma comunidade de fé, ouvindo o Evangelho, lendo as Escrituras, e passam todos esses anos esmolando a atenção de pessoas. O que é que acontece com a igreja? Não entendeu o Evangelho. Em detrimento de vivermos apressando e colocando nossa expectativa em relacionamentos, nós precisamos olhar para Jesus. Certamente, pontualmente, você jamais terá nenhum nível de decepção. Eu nunca vi alguém tentar se suicidar por razões da fé. Geralmente sentimento de suicídio. Os irmãos do primeiro século, todos os quais nós citamos aqui, jamais pensaria nisso. Todos eles tiveram razão para isso, mas ninguém pensou nisso, porque o Evangelho estava encarnado no ser de cada um deles. Sabe por que todos os dias nós queremos nos matar, tirar a nossa vida? Porque o Evangelho é uma realidade superficial. Olha para cá, você só abriu a Bíblia aqui hoje, mas você passou a semana inteira sem meditar em um ponto das Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque você aprendeu a vida inteira que no domingo Deus ia mudar a sua história. Isso é mentira. O culto vai resolver todos os problemas que eu vivi durante a semana inteira. Isso não é verdade. Essa construção é diária. Esse relacionamento e essa construção com o Senhor deve ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Crente que vive se queixando, a igreja só tem um culto no domingo. Você não entendeu o Evangelho. Eu vivi em um tempo onde a minha igreja, a Misfave, tinha culto todos os dias. Não adiantou nada. É porque nós acostumamos com o ritual, acostumamos com a liturgia. Ainda hoje, comunicando com os irmãos em Jabaquara, eu falei exatamente isso. Nós não precisamos estar na igreja todos os dias, todos os domingos sim, todos os dias não. Tenha sede e paixão por Deus em casa. Compartilhei com os meninos essa semana, na sede em casa, a gente, no nosso discipulado sem pretensão, e compartilhando sobre como a nossa vida de fome e sede com Deus, algum tempo atrás, depois do genuíno batismo com o Espírito Santo, porque deixa eu dizer uma coisa, nós somos uma igreja pentecostal, porque somos uma igreja continuista. Não é uma igreja louca, que faz loucura, desequilibrada, que entrega a profecia na loucura, que vê bicho, tem nada a ver com essa loucura aí. Se está procurando uma igreja como essa, não é essa. Você não vai conseguir encontrar bicho aqui na nossa igreja. É sério. É a nossa identidade. Ver monstro, ver bruxa. Teve irmã de ver bruxa voando aqui. Eu disse, pelo amor de Deus, rapaz. Essas loucuras, aqui não é outro lugar. Não, é sério isso, irmãos. Precisamos saber qual é a nossa identidade nessa perspectiva. Somos continuistas, cremos no Espírito Santo, cremos no batismo com o Espírito Santo, hoje não mais como uma evidência do falar em línguas. Por quê? Por quê? Porque quando você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo já passou a fazer parte da sua vida.
Mas o batismo com o Espírito Santo, sim, como um revestimento de poder, para testemunharmos o Evangelho, testemunharmos o Senhor. Digam amém. Amém. Porém, muito equilibrada. E por que você está falando isso? Porque como uma igreja que conhece o Espírito Santo, que se move nos dons, é uma igreja que abraça essa realidade, e o seu foco constante é buscar a presença do Espírito de Deus, é buscar esse encher da presença de Deus. Com que finalidade? Promover nome de pessoas? De forma alguma, mas com a finalidade de dar testemunho do Senhor, apressando a sua volta. No início da minha fé, estava compartilhando com os irmãos algo especial que aconteceu na minha vida. E no dia em que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi uma experiência que transformou a minha vida. Quando nós falamos transformou a vida, não é que naquele dia a minha vida foi transformada. Não, a nossa vida está sendo transformada. Amém ou não amém? Etapa por etapa, ponto a ponto, estação a estação, e a sede pela presença do Senhor. Eu estava hoje me lembrando que os irmãos me chamavam de o pregador do arrebatamento. Hoje, porque a minha vida era falar da volta de Jesus. Ricardo de Lucineide e outros líderes e obreiros da congregação da Missuab, que nós fazemos parte em Salvador, era o tempo inteiro. Claudemir é o cara do arrebatamento, porque ansiava por isso, respirava essa realidade, dias e dias, noites e noites, trabalhando, cuidando da família, evangelizando as pessoas, pregando o evangelho para as pessoas, pregando a tempo e a fora de tempo. Eu disse para vocês que o objetivo do nosso sermão não era de cima para baixo, mas era de baixo para cima, como nós devemos nos posicionar aguardando a volta do rei. Vede prudentemente como andeis, não como nécio. Falando desse amor. Uma pessoa que não fala do amor de Deus é porque certamente ela ainda não encontrou isso. Em nome de Jesus, meus filhos, descruzem esses braços, reposicione-se nesse ambiente de testemunha, fale para todas as pessoas. Nós temos um pastor aqui na igreja que não consegue mais congregar porque está trabalhando de domingo a domingo. Eu disse para ele: isso não te torna inferior a ninguém. Testemunhe do evangelho de Jesus para os seus amigos de trabalho. Faça do seu trabalho o local do seu ministério. Você não precisa da plataforma do púlpito. Tem muitas pessoas que têm tempo e podem fazer isso, mas você não precisa. Deus não é mentiroso. Todos vocês precisam aqui hoje, adolescentes, engajada nesse propósito de apressar, de acelerar a volta do grande rei. E como fazer isso? Na escola. Não distraia a sua atenção com coisas supérfluas. Não se perca com coisas que vai te levar ao lugar de perdição. Tome uma nova forma. Revitalize-se hoje em Deus. Reprograme a sua compreensão a respeito do evangelho. Mergulhe nesta realidade. Pastor, eu estou num lugar que eu não consigo sair. É mentira do diabo. O evangelho não mente. A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe lugar que você não consiga sair. Estou preso a um sentimento homossexual. O evangelho liberta. A exposição, olha para cá. Não é você vir para a igreja, levantou a mão, aceitou Jesus e tudo mudou. Não é isso. É conhecer o evangelho. A igreja precisa tomar esse lugar imediatamente. O objeto da esperança de alguém
está relacionado aos seus próprios desejos. Qual é o objeto da nossa esperança, irmãos? Cristo em nós, esperança da glória. Qual é o objeto da nossa expectativa? Jesus. Como precisamos estar até que Ele volte, até que Ele venha, celebrando a comunhão com os santos. Todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão, beber o cálice, comer esse pão, toda vez que vocês partirem um pão, anunciais o Senhor até que Ele venha. Primeiro aspecto da posição da igreja, em profunda comunhão uns com os outros, digam amém. Segundo aspecto, sendo testemunha, apressando esse retorno, desenvolvendo comunhão, exercendo devoção e exercendo vocação. Não tem para onde correr. Nós temos uma escola de vocação e devoção, devoção e vocação. Nos últimos anos, a nossa igreja não fala de outra coisa, talvez você não entendeu. O ambiente de existência da vida daquele que teve uma experiência com Jesus são dois. Primeiro, lugar de devoção, caminhando com o Senhor, apaixonado por Ele, viciado porque Ele golpeou o seu coração, Ele perfurou suas entranhas. Não tem para onde você correr. Você já até tentou fugir, você já tentou correr, você já foi para lugares dos quais o Senhor não gostaria que você estivesse. Como você se sentiu lá? Perdido, completamente perdida. E você pensou, o que é que eu estou fazendo aqui? Sabe por quê? Porque alguns anos atrás o Espírito Santo perfurou a sua alma, golpeou o seu coração. Então é por isso que você não consegue ficar perdido. Então você se reposiciona como pródigo. E a partir desse momento que você se reposiciona, então você agora vive novamente essa vida de devoção, de entrega, de uma adoração absurda, de uma busca incessante. E a partir deste relacionamento e dessa vida, agora eu vou exercer vocação, expulsar demônios, curar enfermos, fazer a exposição do Evangelho de forma clara para que as pessoas entendam. Olha para mim. Não existe outro anseio em nós que não seja hoje, esse outro, senão Cristo. Fiquem todos de pé, por favor. Não existe, finalizo dizendo, outro anseio em nós que não seja Cristo. Se tudo começou com Ele há 2000 anos atrás, numa cruz, tudo deve terminar nele. Olhem para mim aqui. Quero falar algumas coisas práticas. Como igreja agora, como pastor de vocês, qualquer um de vocês que estão presos em problema de relacionamento, eu digo para os jovens da nossa igreja, que está num relacionamento, no namoro, que você está perdido, termine esse relacionamento, acabe com isso. Se a menina, a garota que você está namorando, ela não te inspira a Cristo, quando você casar, ela vai ser um demônio na sua vida. Se o garoto que você está namorando, você não vê as marcas de Cristo nele, quando você casar, você vai ter um demônio dentro da sua casa. E esses dias eu comentei para alguém aqui, depois não vale vir reclamar. Outros que estão envolvidos em qualquer situação que distraiu você, chegou o momento de você mudar isso agora. Estou em negócios, envolvidos em negócios que eu estou ganhando muito dinheiro, mas é corrupção. Sabote isso hoje. Se for qualquer ganho corrupto, pare com isso agora. Termos práticos como pastor para a vida da igreja, pensando na nossa posição para a volta de Jesus. Talvez a semana que vem eu falo
A minha ideia é falar de uma verdade que foi ensinada a vocês, mas que é mentira. Falar para todos vocês, talvez na próxima semana, que ninguém aqui vai para o céu. Ou talvez eu vou falar do Cristo que vai vir terrivelmente. Não esse Cristo que eu estou anunciando agora, da nossa preparação, mas do Cristo que vai vir como juiz para julgar e pisar e exterminar as nações. O terrível e grande dia do Senhor. Porque tem várias aberturas para falar sobre a volta de Cristo, diga amém. Mas nesse momento aqui, hoje, é a nossa posição, porque também não adianta fazer exposição, falar de tudo a respeito do Evangelho, de todo o conselho de Deus, como Paulo disse, se nós, de forma prática, não entendamos qual é o nosso lugar. Se eu estou com o meu namorado ou a minha namorada no estado de fornicação, eu vou acabar com isso hoje, porque existe uma esperança maior. Se eu estou envolvido em qualquer coisa corrupta, a partir de hoje, eu vou dar um basta. Zaqueu, quando teve encontro com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi dar um basta em uma determinada situação e corrupção da sua vida. Olhem para mim todos. Nós precisamos ser uma igreja séria. Não que não sejamos, mas uma igreja que reflita para a sociedade o bom perfume de Cristo. Eu não estou falando de roupa. E também não estou dizendo que você tem que se vestir vulgarmente aqui na igreja. Quem entendeu isso, diga amém. Estou falando de todos, começando por minhas filhas até todas. Nenhum crente deve se vestir de forma vulgar. Todo crente precisa se vestir de maneira, como a Bíblia diz, decente. Quem está comigo, diga amém. Então já vou abrir um parênteses aqui. Para de ficar mostrando sua barriga aqui, que sua barriga primeiro que é horrível. Como é o nome da roupa? Cropped. O cropped na nossa igreja é do diabo. Verdade. Abri logo uma parêntese aqui para todo mundo. Um parêntese. Certo? Então, eu não estou estabelecendo aqui um padrão de como você deve se vestir, mas eu estou dizendo para vocês que nós precisamos ser um bom perfume para a nossa comunidade. Eu quero ganhar esse bairro. Nós temos uma visão de alcance. Mas o que eu preciso fazer é ter uma igreja que seja referência. Jovens que sejam referências. Já que nós temos uma grande gama de jovens aqui na nossa igreja. Que respira Cristo. Que transmita Cristo. Que fale do amor de Cristo. Já foi dito e determinado aqui na nossa igreja. Nenhuma adolescente namora sem a direção e a ordem dos pais e da igreja. A igreja está se metendo na minha vida, começou agora. Porque a gente ficou deixando, e está aí avacalhou. Aí nós temos da igreja um jovem, que namorou com 15 aqui da igreja. Esse dia eu estava com um ali que, eu peguei fulana. Eu digo, foi? E peguei Beltrana. Eu digo, Dom Juan está aqui. Eu pensei que os antigos Dom Juan tinha sido liberto, né? Que era John, enquanto Jesus está salvando o outro está se jogando. Acabou isso aqui, bonito. Não quero congregar. Tem aqui a igreja do Patrick Moura. Está transmitindo? Lá está valendo. Aqui é a igreja de Jesus. Amém ou não? É séria. Amém ou não amém? É sério. Como diz aí, o bagulho é sério, irmão. Alguém disse, eu estou com saudade daquele antigo Claudemir, ele está voltando, viu? O irmão está voltando. Sabe por quê? Essa tensão é uma tensão de paixão, de cuidado, de zelo, de amor. E não tem como ter zelo, cuidado e amor se não cobrar. E é muito chato no culto de domingo, mas é assim que vai. Amém ou não amém? Então todos os irmãos jovens e os que não são jovens, também solteiros da nossa igreja, começou a ter relacionamento com alguém, procura a liderança da igreja, primeiro seus pais, a liderança da igreja para comunicar. Você não vai pedir permissão, você vai só me comunicar. E eu vou dizer a você, ok? Diga para o seu irmão, acabou a baderna. Pode falar, fale. Diga, quando o evangelho chega, a baderna vai embora. Deixa eu falar aqui outras coisas.
Quando eu falo, eu olho para o espelho. Jovens namorando, dormindo na casa de namorados. Está errado ou está certo isso? Quem concorda que está certo, levante a mão para morrer. Vamos parar com isso, sim ou não? Sim ou não? Quem está namorando, vamos parar com isso, sim ou não? Vamos estabelecer os limites como evangélicos, como cristãos. Amém ou não amém? Os pais precisam cuidar dos seus filhos adolescentes. Estamos aguardando o Cristo que foi morto e reviveu e que voltará, ascendeu aos céus e voltará. Então a igreja precisa estar tapando as... Os pais se posicionem, para de ser esse pai frouxo. Bispo, pastor, o senhor sempre ofende, mas Quem viu o vídeo que eu mandei no grupo ontem? Uma criança endemoniada, batendo na professora, acabando com tudo. O pai daquela criança, com certeza, é um lerdo. Porque se é um filho meu, eu pego ele de cabeça para baixo, bato na parede 4 vezes, eu expulso aquele demônio, bum, bum, bum. Aí uma irmã citou lá, eu vou até corrigir, maldição hereditária, quer botar a culpa no diabo. A falta de caráter disciplinar do pai, covarde. Entendeu, pastor Adilson? Covarde. Porque pai tem que olhar firme para os filhos. E se for preciso uma correção, dê a correção, porque é melhor você corrigir do que amanhã eu ter que ir, como eu já fui inúmeras vezes no centro de recuperação, tentar tirar filho de irmãos da nossa igreja. Como tivemos exemplo aqui de filhos de irmãos da nossa igreja que tirou a própria vida. Será que essas coisas a gente não olha para isso? Porque eu sou assim. Se você é assim, então mude. Se você não teve autoridade, eu estou falando de uma igreja que está se preparando para ser referência na sociedade, uma igreja que está aguardando o Senhor. Não é só uma igreja ortodoxa que domina a Bíblia, mas é uma igreja prática, em coisas comuns e usuais, como eu estou citando aqui. Agora mesmo um grupo de irmãos viajaram. Aí, o pastor Safuate, o Rúbia, eu falei, quem mandou? Que agora o bispo vai pegar, irmão. Senhor bispo, é uma conversa, é pastor, não sou bispo. Não, desculpa aí, vocês estão aonde? Pregando evangelho em outra igreja. Está salvo por isso. Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão, olha para mim não, Adilson. Olha para o seu irmão aí, alguém? Não. Sou profeta aqui agora. Olha para o seu irmão. E diga, bora, vamos mudar essa situação. Aperta a mão do seu irmão e diga, Jesus está voltando. E vamos apressar a volta do Senhor. Diga, estamos nessa saga de apressar a volta do Senhor. E isso exige de cada um de nós um posicionamento de comprometimento. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor por essas verdades. Chega de maridos bêbados na nossa igreja. Chega de filhos nas drogas em nossa igreja. Chega de esposas que abandonaram a fé. Chega de ouvir esses relatos. Isso é falta de evangelho em nossos púlpitos. E nós precisamos mudar isso, digo amém. Chega de casamentos que se dissolvem em nossa igreja. Eu sempre fui um pastor que fui incisivo e sou incisivo, não ao divórcio, mas nos últimos anos, quantos irmãos se divorciaram em nossa igreja, irmãos? Está errado isso. Um crente não pode passar por 3, 4, 5 casamentos. Quem entendeu isso, diga amém. Isso é coisa do mundo. Crente não tem aborto, crente não aborta, crente não usa drogas, crente não bebe, não toma cachaça. Nós somos crentes, irmãos. Crente fala como crente, pensa como crente, anda como crente, se veste como crente, diga amém. Vive em família como crente. Vamos ter os problemas? Vamos, mas vamos resolver como crente, porque somos crente. Você entendeu? Pelo amor de Deus, tanta inconstância.
na vida da nossa igreja. Acabou isso aí, irmãos. Vamos orar. Feche os seus olhos se você puder. Eu queria agora que você tivesse um momento muito sério com o seu Senhor. Se você teve o seu coração esfaqueado pela palavra, e talvez você está sangrando aí agora, não, por favor, não seja como os demais fariseus, como aquela música da Aimer, que quando alguém está pregando você está pensando em outro, e não, pense em você. Vamos olhar para o espelho que é as Escrituras e pensar em nós. O que eu preciso consertar, meu Pai? Dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha família, nos meus negócios. O que eu preciso consertar, Senhor? Nas minhas amizades, no meu namoro, no meu noivado. Por favor, Senhor, ajuda-me. Se a graça é capacitadora, como disse a sua palavra, eu sei que a sua palavra ela é fiel e verdadeira, então nos dê ela, Senhor, para vencermos essa natureza corrompida e que milita constantemente contra a verdade. Oh Deus, ajuda os nossos filhos, ajuda os nossos jovens, ajuda os pais, ajuda os nossos irmãos. Ajuda-me, Senhor. Ajuda os nossos líderes. Poderíamos dizer que foi uma mensagem de alinhamento do nosso caráter e de entendimento da nossa posição quanto ao seu retorno, Pai. Eu quero te pedir perdão por nossas faltas, por nossos pecados. Ouvimos aqui na sua palavra que aqueles que aguardam a vinda do Senhor vivem uma vida piedosa, na prática da justiça, uma vida justa e honesta, uma vida que reflita luz para o mundo. E quantas vezes nós, em detrimento de sermos luz, somos escuridões para o mundo. Por favor, nos perdoe por todas as vezes que nos perdemos. Nós queremos encontrar o caminho da graça. Nos perdoe, Senhor. Nós entramos em um lugar de arrependimento agora e confessamos as nossas culpas. Eu, como pai, me perdoe por todas as vezes que falhei com os meus filhos, por não ter sido o pai que a Bíblia Sagrada disse que eu deveria ser. O pai que ama, que zela, que cuida, que instrui, que ensina, que discipula, que corrige, que sustenta, que abraça, que acolhe, que ama. Me perdoe por todas as vezes que eu não fui o pastor que deveria ser, o pastor que ensina, o pastor que lidera, que acolhe, que chora, que vive os lutos junto com as suas ovelhas, que se alegra com o seu sucesso, que instrui da maneira correta. Oh Senhor, me perdoe por todas as vezes que nós usamos esse púlpito e não apresentamos o Evangelho de forma clara, mas que buscamos a nossa própria promoção. Nos perdoe, Senhor. Me perdoe como pai, como pastor, me perdoe como homem, como filho, por todas as vezes que eu fui indiferente ao sofrimento alheio, por todas as vezes que nós não refletimos Cristo para este mundo, por todas as vezes que nós fomos pedra de tropeço e escuridão para as pessoas que já jazem em trevas. Pai, no nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, você que pode agora.
convidar a igreja a esse ambiente de arrependimento. Eu não queria que vocês orassem comigo, mas eu queria que vocês orassem por vocês agora. Cada um de vocês, orem agora. Peça ao Senhor perdão. Diga ao Senhor que você, a partir de hoje, terá um novo posicionamento na sua vida e na sua fé. Oh Deus, nós nos levantamos hoje, oh Senhor, do lugar que nós fracassamos. Oh Deus, um rio de águas vivas, nos perdoe, Senhor. Brilhante como Nos perdoe, Senhor. cristal. Se alguém quiser um lugar de ajoelhamento, de ajoelhar e dobrar os seus joelhos, E do outro se alguém quiser sair do seu lugar agora, estava oh Deus, a árvore da oh vida, Deus, oh Senhor, trazendo cura pro seu povo. oh Senhor. Nunca mais haverá dor, Perdão, Jesus, perdão. pois no trono Ele está. Escute isso aqui, bem baixinho. Nossas mãos que estão contaminadas com sangue derramado, nossos pés que se apressaram para a vaidade, os ídolos dos nossos corações, desde o início do culto, que eu tenho tido uma impressão no meu espírito de idolatria. Primeira canção que foi, primeiro louvor que foi direcionado ao Senhor aqui. Se você está nesse lugar de idolatria, não estou me referindo a nos prostrarmos diante de uma imagem, mas a colocar qualquer coisa acima de Deus. Se o seu namoro está acima de Deus, entregue ele ao Senhor agora. Se o teu casamento está acima de Deus, entregue ele agora ao Senhor. Se o seu dinheiro está acima de Deus, entregue. Se a sua empresa, se a sua dor, tem pessoas que idolatram as suas dores, elas vivem com suas dores, elas estimam suas dores. Eu quero convidar a todos agora a colocar seus ídolos aos pés do Senhor. Quando vocês cantaram a primeira canção, eu tive essa impressão de que eu era um idólatra, e eu fiz essa oração ali: Pai, me perdoe por todas as minhas idolatrias, por tudo que eu coloquei acima do Senhor. Oh Deus, amarás o Senhor teu Deus, o único Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, queridos. Se você puder, converse com o Pai das luzes, e Ele vai trazer luz para a sua escuridão. Senhor, nós queremos sentir saudades. Sentir saudade, Senhor. Oh Deus, não é um saudosismo, mas é uma lembrança boa, porque Jesus disse para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde você caiu, arrependam-se. Então nós estamos aqui, Senhor, fazendo memória ao passado, aonde a luz do Senhor iluminava a nossa face, aonde a nossa sede pelo Senhor era profunda, e nós estamos buscando agora não aquela mesma estação, mas queremos ser transportados para um lugar de uma sede profunda, de um amor apaixonante. E por essa razão, primeiro queremos nos despir dos nossos ídolos, dos nossos deuses. Nos perdoe por toda idolatria, por colocar os nossos filhos, por colocar os nossos negócios, o dinheiro
esse lugar nas redes sociais, possamos tão vibrante por um lugar nas redes sociais. Nos perdoe por querermos ser vistos. Por favor, Senhor, nos perdoe. Oh Deus, eu não sei os irmãos, mas desde o início da liturgia, que uma presença visível, tangível do Senhor tem inundado esse ambiente, esse lugar. Isso tem sido muito perceptível nos últimos meses. Eu estou falando isso não para te emocionar, mas para dizer a vocês que Jesus, o Espírito Santo, Ele está realmente presente. E o Senhor recebe as suas orações. O Senhor recebe tudo que você está entregando para Ele agora. Então eu queria que nesse momento vocês continuassem entregando para Ele. Nedson disse: abra suas mãos, não para receber, mas para entregar. Então entregue tudo ao Senhor agora, em nome de Jesus, meus irmãos em Cristo. Tudo ao Senhor. Entregue a sua dor, sua raiva, sua ansiedade, seus filhos, sua empresa, seus negócios. Entregue tudo agora. Vamos lá. Oh Deus. Oh Deus. Oh. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demorar. Seja o governador de nossas emoções, por favor, Espírito Santo. E estou esperando com coração ardente. Volta logo, Oh Deus. Oh Deus. fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho
Senhor, como igreja. Vamos, Senhor, como igreja. Confessamos os nossos pecados e te pedimos perdão, Senhor. Diga, Senhor, como igreja do Senhor, como a sua noiva, eu coloco de lado todos os meus ídolos, tudo aquilo que substituiu a sua presença. Diga, Pai, me perdoe por ter negligenciado, por ter negociado a sua presença. Me perdoe por não ter sido testemunha, por não ter sido mártire. Diga, Senhor, por favor, perdoe a sua igreja. Nos perdoe como comunidade a nossa falta de amor, de zelo, de comunhão. Diga, Pai, por favor, nos perdoe por nossas intrigas, por nossas indiferenças, por nossa falta de respeito um com o outro, por não suportarmos a personalidade uns dos outros. Senhor, nos perdoe. Eu quero ter comunhão com meus irmãos. Eu quero viver em paz com os meus irmãos. Eu quero ceiar olhando nos olhos dos meus irmãos. Diga, Senhor, vamos, Senhor, por favor, nos perdoe. Cura a nossa igreja. Que a sua palavra possa curar. Que o Evangelho Santo, o Evangelho da graça, que perdoou a minha dívida, possa curar as minhas emoções, as minhas dores, minhas frustrações do passado. Por favor, Senhor, diga, eu creio em Deus, creio no seu Filho. Vamos, creio no Espírito Santo e creio na igreja, no corpo de Cristo. Diga, Senhor, essa é a minha confissão. Eu creio em Ti. Diga comigo, somente Deus, somente Cristo, somente a Deus da glória, somente a Escritura. Diga comigo, Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu único Senhor, a quem eu creio. Diga, Maranata, fiel e verdadeiro. Maranata, aleluia. Oh Deus, Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Eu te quero. Declare o seu amor. Mais que tudo. Pode falar isso. Mais que o mundo. Volta pra mim. Volta pra mim. Faça desse louvor a sua oração. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo. Mais que o mundo. Volta pra mim. Volta pra mim, oh, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim, volta
volta logo, vem agora. Tome assento, meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque a sua história foi contada, a história da redenção. Obrigado por essa noite na vida dos meus irmãos, como o Senhor tem ministrado, Senhor. Perdão pelos excessos dos nossos sermões. Queremos tornar claro o Evangelho, porque o Senhor é o centro da vida da nossa comunidade. Os nossos olhos estão unicamente no Senhor. Continue dando vitória aos nossos irmãos em Cristo, Senhor, para que eles possam vencer as tribulações e as sagas e as lidas da vida, dando força a cada um para prosseguir na sua jornada como cristãos, sendo luz para as nações, luz para os povos, em nome de Jesus, amém. Meus amados, que bênção. Bom, queria dizer para os irmãos que toda vez que termina o sermão e que alguém fala do pregador, esse pregador falhou no seu sermão. Porque o alvo, o objeto de transformação das nossas vidas é o Evangelho. Eu estou muito feliz porque eu tenho visto os irmãos dando relatos pessoais de como a palavra está transtornando e transformando suas vidas, levando muitos ao lugar de arrependimento, outros a se enquadrar dentro da sua vocação, animando os irmãos. Eu estou muito feliz por isso e oro para que vocês continuem firmes nessa jornada que é o Cristo esperado. Sim, semana que vem, verdade, é ceia e eu vou falar sobre o céu, tá bom? É o nosso lugar, o destino para onde nós iremos morar. Porque às vezes parece que nós temos mais medo de ir para o inferno do que a alegria de ir para o céu. E eu vou explicar esse sentido de ir para o céu. É muito importante que a igreja tenha essa compreensão muito clara. Eu sei que a maioria aqui tem, mas nós vamos reafirmar algumas verdades a respeito disso na próxima semana, se assim o Deus permitir. Tá bom? Então vamos para os avisos, certo? Deixa eu dizer uma coisa, nós continuamos ainda sem o G6, sem o GC, continuamos ainda, cadê os líderes que estão aqui, os irmãos que se movem aí apacentando os nossos pequenos grupos? Olha para mim aqui, todo mundo, olha para cá, lá no fundo, atenção aqui, os nossos pequenos grupos ainda não está liberado porque eu preciso de uma reunião, preciso na verdade reunir os líderes para explicar algo melhor para os irmãos. E o que acontece? Como muitos irmãos estão com muita saudade dos pequenos grupos, eu vou permitir, não é o GC em atividade, mas é comunhão. Então, Brenda, eu quero, bispo, pastor, ter comunhão com os irmãos tal dia. Reúne o pessoal e tenha comunhão na casa, uma palavra, nada formalizado na perspectiva da estrutura do GC, mas a comunhão com os irmãos, tá bom? Até as diretrizes que será dado pela vida da igreja, tá certo? Então, lá no fundo, Alan, todo mundo, Karina, prestou atenção aqui, Jean, tá aí? Cadê Jean? Tá aí? Tá lá fora, né? É assim, casa que a mulher manda é assim, o marido fica lá fora e... É mentira, eu tô brincando, meu amor, eu sei, é um homem bom, todo marido bom faz isso, eu nunca fiz. Era a Gilmara com a renca de 5 filhos, quem mandou engravidar? Eu dizia, mulher, cadê ela? Então todos os irmãos que se movem, porque até esse nome, vamos sacar esse nome de líder de GC, entendeu? Vamos utilizar uma outra, pastor, é isso mesmo, eu tenho humildade para reconhecer em tudo que eu errar, e nós vamos trabalhar até que a igreja seja o mais próximo da Bíblia. Os pequenos grupos vão funcionar o mais próximo da Bíblia, porque eu não quero mais me mover em sistema de metodologia de crescimento de igreja. Quem entendeu? Nós não somos mais uma igreja que tem estratégia de crescimento, porque se o Evangelho não nos levar a um lugar de crescimento, estratégia não vai dar certo. Quem entendeu? Então nós teremos uma nova movimentação a partir da Bíblia, certo? De como vamos movimentar os nossos pequenos grupos. Ok? Então já estou abrindo aqui dando aqui um apontamento para o que vai acontecer. Por enquanto, muitos irmãos, pastor, quero me reunir e tal. Então você pode sim. A grande maioria dos irmãos aqui
são responsáveis, são pastorais e sabem como lidar, ok? Então eu quero me reunir, mas não precisa mandar foto no grupo, porque não está valendo, tá certo? Não precisa mandar foto no grupo. Mas eu quero me reunir para um churrasco, quero me reunir para compartilhar a palavra. Oi? Né, pastor? E eu quero me reunir para compartilhar com os irmãos, cantar um louvor, uma música. Então, está liberado até quando eu perceber que é o momento de a gente voltar a se movimentar dentro da perspectiva que a gente começou há muitos anos atrás. Beleza? Os encontros que nós fazíamos, que era antigamente chamado Encontro com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós só teremos por ano uma movimentação dessa, que a gente chama de retiro, né? O face a face. Só teremos um. Então, vocês já podem começar a se organizar, porque nós vamos dizer a data. Agora vai ser que seja o. Pegou a visão? Que seja o. E nós não vamos adular mais a ninguém para ir. Ok? Ficar essa coisa dos líderes ir atrás de não, vamos anunciar aqui, vamos ter o nosso retiro, que é uma vez por enquanto por ano. Certo? Vamos anunciar, vocês vão fazer a convocação normal nos pequenos grupos, para os amigos e ponto. Vamos entrar em oração para isso e vamos ter somente por ano. Quem está comigo, diga amém. O pessoal está lá balançando a cabeça, tipo assim, a ansiedade saiu do bispo, né? O demônio saiu mesmo. Bem, e outra coisa que eu já quero de antemão dizer para vocês. Nós começamos agora um discipulado semanal com o presbitério da igreja. Foi o primeiro a semana passada. Toda semana, presbítero Clemils, que vem de longe, né? Não são todos os presbíteros, a gente está afastando alguns, não do presbitério, mas da função de ser ativo como conselho. E agora nós estamos refazendo a nossa igreja nessa perspectiva. Então nós temos um governo, estamos estabelecendo um governo plural no nosso presbitério. Então começou uma saga de oração, leitura bíblica e discipulado semanal, toda semana. Só estou aqui falando aqui, só para ir situando vocês do que está acontecendo nos bastidores, sem que vocês estejam vendo. Tá bom? Então, e Jesus está governando aí, controlando todas as coisas. Tá bom? Eu quero dar um aviso aqui, vem cá, Dai. Olhe, nós vamos fazer uma apresentação, chamar aqui o pastor Neto para falar. Primeiro, Daina vai falar sobre paciência aí, tá bom? Paciência. Porque agora são os avisos e não menos importante. A liturgia do culto se findou, mas agora os avisos e apresentações aqui, que não menos importante do que tudo que aconteceu, porque é para a informação da igreja. Tá bom? Então, paciência, foco aqui. Nós vamos falar sobre o ministério infantil e depois de algo que está acontecendo lá embaixo. Moisés. Oi, paz igreja. Nós vamos passar por um processo de reforma e construção do espaço lá embaixo. Ele vai ser subdividido, o pastor Neidson vai explicar com mais detalhes. Então, por enquanto, as atividades do Kids estão suspensas. O meu coração está muito saudoso, estou com saudade das crianças. E, conversando com o bispo, a gente tem uma proposta para a igreja, para sugerir, e eu dependo que os pais tragam, que são cultos aos sábados, às 15 horas da tarde. Então, a gente precisa abraçar como igreja esse movimento, abraçar como igreja esse ministério, e que o Senhor me dê graça e graça à equipe para que a gente consiga construir a visão com a igreja do que é um ministério infantil, a seriedade que é um ministério infantil, aquilo que está no coração de Deus. Nós não somos tias das salinhas e nem babá lá embaixo. Acontece um movimento de palavra. Mas por alguns anos eu me mantive bem quieta. Eu falei com bem pouco e falei muito mais com quem está do meu lado. Mas chegou a hora de abrir para a igreja aquilo que o Senhor tem falado. Então, o que eu prezo e viso em Deus para o infantil? Que as nossas crianças cresçam como Jesus cresceu, em graça, sabedoria e ensinamento. Alguém ensinou, alguém direcionou. Ele era filho de Deus, mas ele ouviu dos pais, dali daquele lugar, o crescimento que ele teve.
Então, isso é um desejo que está sobre o meu coração. Outra palavra que está sobre o meu coração é que a gente possa ter os nossos Timóteos aqui. Que a gente possa ter crianças que foram ensinadas pela sua avó, pela sua mãe, pelo seu pai. Então, existe um movimento muito sério sobre o ministério infantil. A gente vê muitos ataques, mas a igreja não deveria estar tão preocupada com essa quantidade de ataques que tem sobre as crianças. O mundo é mundo e as trevas vão permanecer. O nosso posicionamento diante disso é o que faz a diferença. O seu posicionamento diante de como família, nós na igreja, como parte de apoio, é o que vai fazer essa mudança. E alguns não sabem, mas ao longo desse tempo, eu venho percorrendo cursos de formação. Eu obedeci, eu não quero trazer confusão, eu obedeci uma direção pastoral de cuidado. Não foi não houve um mover no meu coração, eu obedeci, que eu precisava ser útil naquele lugar. E mesmo trabalhando há 16 anos na educação, eu descobri que eu era falha para ministrar a palavra do Senhor. Então, nesse longo desses anos, a gente vem se formando, se aperfeiçoando, reconhecendo o que dá certo e o que não dá. Talvez seja novidade para alguns, mas faz mais de um ano que a gente faz culto com as crianças. A gente peleja pelo louvor, a gente planeja as palavras, os teatros, os ensaios, para que, de alguma forma, haja movimentação e a transformação. Quem convence? O Espírito Santo, mas o plantar nós estamos fazendo. E, para mim ser mais rápida, eu quero chamar os novos ministros. Eles passaram por um treinamento no mês de fevereiro, que acabou de se encerrar. A gente se encontrou 2 vezes na semana. A ideia inicial era um treinamento de 45 minutos, mas teve alguns que foram por muito mais tempo. Então, eu quero convidar vocês para subirem aqui. Pode subir, gente. Porque eu falo, se você faz parte de um ministério na igreja, você nunca pode ter vergonha daquilo que você exerce. E, infelizmente, tem gente que tem. Eu não gosto de aparecer. Goste. Goste. E venha colorido. Esses 4, o Caleb também fez. Como que acontece o processo? Primeiro você passa pelo treinamento e, de acordo mais ou menos com o seu conhecimento, eu vou analisando, e alguns vão ministrar, outros serão apoios. Tem pessoas que estão há mais de 1 ano no Ministério Infantil e não ministraram a palavra ainda. Permanecem em apoio. Por quê? Porque ele não está ali para você cobrir um buraco. Vocês não estão para cobrir buraco. Viu? Vocês estão ali para exercer o chamado de Deus, para exercer a função daquilo que Deus quer que você faça, através da palavra na vida das crianças. E eu digo pior, que vocês têm que estudar a Bíblia, procurar os conceitos, e depois transformar em lúdico, para que possa ser compreensível em todos os sentidos. Então, o meu convite aos novos ministros, porque as novas vagas do curso continuam, nós precisamos de pessoas que tenham um coração aquecido em ensinar a palavra. Vai ensinar a palavra do Kids lá embaixo? Se você já tem um conhecimento grande nas Escrituras, vem depositar lá. Então, esse é o nosso chamado. Se queimar isso no seu coração, vem. Ok? E a Muri vai falar a experiência. E tem o tema dos temas que foi desse primeiro curso, né? A missão e a visão, o que é o Ministério Infantil, a história do Ministério Infantil, liturgia, preparação de ministração, plano da salvação. O plano da salvação é o caminho da cruz, do começo ao fim. Todos temos uma missão, tem um outro. Como evangelizar as crianças, aconselhamento bíblico infantil, criança, um ser singular e múltiplas infâncias, fala muito daquele vídeo que o bispo mostrou, como ministrar para idades diferentes e ao mesmo tempo, ok? Acabou, né, Tami? Então, é isso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nós tivemos praticamente 10 aulas, né, de terças e quintas-feiras com a Dai e com a Tami, elas compartilhando todos os ensinos delas. E algo que foi muito marcante, todas as aulas a Dai falava assim para nós: pregue a palavra. E aí eu fui analisando, eu ganhei até um livro que eu li, estou lendo e é assustador, do Charles Spurgeon, Pescadores de Crianças. E eu estou lendo esse livro e ele é desesperador,
né? Mas eu ia fazer uma citação sobre esse livro, eu falei, não, eu quero falar o que aconteceu nessas 10 aulas. E isso me martelou muito a cabeça, porque a Dai foi muito enfática. Pregue a palavra. Pregue a palavra. E eu percebi que o quanto é importante o ministério infantil. Qual é a terra mais fértil que nós temos? São os corações das crianças. E se a gente não tiver um ministério estruturado para isso, se a gente não tiver a parceria dos pais para construir o discipulado dos seus filhos, nada vai acontecer. O mundo vai discipular. Essa é a realidade. Nós estamos aqui todos os domingos para discipular os seus filhos, mas tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. E é o seu dever discipular os seus filhos. Porque se você não discipular os seus filhos, o mundo vai discipular. E é só você passar por debaixo da ponte e vai ver o resultado que o mundo causa na vida dos seus filhos, que podem causar na vida dos seus filhos, se vocês não discipularem os seus filhos, né? Então, foi um curso incrível. Eu estou com medo, não vou mentir. Porque é uma responsabilidade muito grande de você pregar a palavra para uma criança que, como a Dai diz, as crianças são esponjas. E tudo que nós falarmos para eles, isso vai entrar no coração deles e vai criar frutos, né? Então, a nossa missão é plantar esses bons frutos no coração dos filhos de vocês, para que o Espírito Santo faça florescer e eles derem bons frutos, né? E é isso. Obrigada, viu, Dai? Obrigada, viu, Tami, pelos ensinamentos. Vocês não querem falar, né? Eles não querem falar, mas eu sou muito grata a Deus, porque foi diante de algumas adversidades e a gente vai construindo, a gente vai crescendo e o resultado foi positivo. Amém? Só isso. Nós temos um grupo de pais. Eu vou pedir para os pais acessarem, porque aí as mensagens e todas as direções, discipulado, encontro, oração de mães, encontro de pais, café em família, vão acontecer lá. Amém. Queridos, eu preciso de 2 minutos da tua atenção, nós já vamos finalizar o culto. Nós temos trabalhado aqui no geracional da nossa igreja, nós estamos estabelecendo a visão do nosso geracional, que começa no Kids e termina nos jovens adultos. Inclusive, Dayana acabou de dar um update do que está acontecendo com o nosso ministério infantil. E ainda essa semana nós tivemos uma reunião e nós falamos sobre o ministério infantil aqui na nossa igreja. Tem sido pioneirado pela nossa irmã Dayana, juntamente com a sua equipe. Então, como igreja local, nós estamos construindo ainda. Nós não chegamos ainda ao lugar onde Deus quer nos posicionar, mas nós já começamos a construir uma plataforma daquilo que nós estabelecemos como visão do geracional aqui na nossa igreja. E qual é a nossa visão para os ministérios geracionais? Deus aparece para Moisés e Deus dá uma ordem a Moisés. E a ordem que Deus deu a Moisés foi: eu quero ser lembrado em todas as gerações. Essa foi a ordem de Deus para Moisés. Eu quero ser adorado por todas as gerações, porque eu, Moisés, sou um Deus eterno. Com base nisso, nós cremos que nós precisamos, como igreja local, olharmos para os ministérios geracionais da nossa igreja com muito mais atenção, porque a ordem de Deus para nós é ser lembrado desde o Kids até a fase anciã da vida. Então, com isso, nós estamos tendo constantemente reuniões aqui na nossa igreja, nos preparando, tanto espiritualmente quanto em visão, para sermos uma igreja mais bíblica ainda no tocante às gerações. Mas isso, como mais importante e não menos importante também, nós cremos em expansão física. Diga comigo, expansão física. Vamos lá, mais forte, irmãos. Expansão física. Tá. Expansão física quer dizer que tudo que Deus faz num plano espiritual, uma hora toma forma no mundo físico. Tudo que Deus movimenta no mundo espiritual
por intermédio do nosso discipulado, uma igreja que discipula, por intermédio dos nossos encontros geracionais aqui. Tudo isso está no plano espiritual, mas nós cremos que precisamos de uma estrutura física para dar ênfase àquilo que estamos comunicando no espírito. Alguém entendeu alguma coisa aqui? Nós precisamos de uma estrutura física, experimentar de expansão física. Por quê? Porque a estrutura física, ela também comunica aquilo que Deus está fazendo no espírito. Isso quer dizer que aquilo que não vemos no espírito e aquilo que vemos no físico tem a ver com aquilo que nós estamos comunicando em Deus. Com base nisso, eu quero apresentar para vocês, e eu quero dizer que ainda não é a apresentação oficial, por isso eu já quero abrir um parêntese para dizer para você que no próximo domingo, você que está aqui, não pode faltar, você que está em casa e não está aqui hoje, domingo que vem, a noite de ceia do Senhor e o lançamento do nosso projeto aqui na nossa igreja, que fala a respeito das gerações. E agora eu quero apresentar para vocês, de forma prévia, um projeto da nossa estrutura física lá embaixo. E eu queria que os irmãos acompanhassem agora, foto a foto. Tá bom. Nós começamos semana passada, há mais ou menos 7 dias, na ousadia do Espírito, na autoridade do Espírito. E ainda essa semana, nós estávamos conversando e falando de administração daquilo que nós começamos lá embaixo, e a linguagem mais figurativa para falarmos sobre o que nós já começamos a fazer e onde nós queremos chegar é sarna para se coçar. Quem já viu esse ditado aqui? Procurando sarna para se coçar. Nós enxergamos um desafio, irmãos, e ao mesmo tempo nós enxergamos um problema na estrutura física da nossa igreja. Você que é pai, eu quero convidar você hoje, no final do culto, a dar um pulo lá embaixo, tá? Não tenha pressa de ir embora hoje, pós-culto, você vai lá embaixo e começa a enxergar tudo aquilo que nós já começamos a fazer. E você vai chegar à conclusão de que o que nós começamos a fazer, a olhos humanos, olhos físicos, olhando para a administração da nossa igreja, é extrema loucura. É extrema loucura o que nós já começamos a fazer lá embaixo. Eu abro parêntese para dizer que o que nós começamos a fazer não depende de dinheiro, mas o que nós precisamos continuar a fazer, irá requerer de todos nós, como comunidade de fé, abraçarmos esta causa. Então lá embaixo nós já começamos, abre aspas, as reformas, mas na prática nós começamos a quebrar tudo. Então não tem nada lá embaixo mais do que era, nós começamos a quebrar tudo. Como nós iremos fazer, nós não sabemos, mas não sei se foi impressão do Espírito ou se foi desespero ou autoridade gerada por nós mesmos, mas nós começamos semana passada a quebrar tudo lá embaixo. Então está um regaço lá embaixo. Nós destruímos todas as salas do infantil, nós quebramos, enfim, tudo. Por quê? Porque nós cremos que nós precisamos construir uma estrutura para comunicar aquilo que nós já estamos fazendo. E pasmem, para nós começarmos aquilo que já começamos a fazer lá embaixo, para começar, nós precisamos de exatamente, para começar, R$10.000. Só para fazer parede, só para reconstruir as paredes daquilo que já começamos a fazer lá embaixo, nós precisamos de R$10.000. Estimamos que todo esse projeto, que está uma bênção, diga amém. Semana que vem você vai ter o privilégio de ver isso em 3D, em movimento. Para começar isso, nós já começamos com um investimento de R$10.000, no qual nós não temos. Nós não temos no caixa da igreja, mas nós temos no nosso coração, no nosso bolso. Amém, irmãos? Então, para começar, R$10.000, nós estimamos média de R$70.000 para reformarmos a estrutura lá embaixo.
E a estrutura física ser digna de um ambiente preparado para um bom discipulado para a vida dos nossos filhos. Uma estrutura digna que comunique com aquilo que nós estamos falando no Espírito por intermédio do discipulado aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, e se o Senhor permitir, no segundo semestre esse ano, nós começarmos o nosso segundo culto, o culto de multiplicação na estrutura de baixo. Então, para começar, nós precisamos de 10 mil, e para terminar, nós precisamos de 70 mil. Semana que vem nós faremos o apelo de forma mais objetiva e incisiva e traremos até os orçamentos que nós já estamos fazendo a respeito dessa estrutura, mas eu quero convidar você hoje, eu estou te dando esse update, para a semana que vem você estar aqui para entender tudo aquilo que nós estamos construindo no mundo físico como igreja local. Amém? Eu quero te convidar ainda essa semana, você não precisa começar a contribuir agora, espera para o próximo domingo para você começar a contribuir, mas eu quero te desafiar a começar a gerar isso no Espírito. Se você puder essa semana começar a orar por provisão, começar a orar por recursos, porque tudo que nós estamos construindo como igreja local há 14 anos é a base da autoridade que nós recebemos no Cristo. Ousadia. Se Deus tem para nós, nós estamos nos apropriando disso. Amém, irmãos? Eu quero contar com a presença de todos no próximo domingo para a apresentação oficial do nosso projeto de legado na nossa igreja. E aí eu quero finalizar com os anúncios. A Escola Devoção e Vocação, nós iniciamos amanhã a nossa escola integral, a escola de período de 90 dias, 60 dias teóricos e 30 dias período prático. Nós já estamos orando pelo período prático, certamente estaremos na Venezuela, em alguns dos países aqui da América do Sul, e você já pode estar orando pela vida também dos alunos que estarão conosco. Nós estamos recebendo alunos do estado da Bahia, aqui da região de São Paulo e afins. Então nós iniciamos amanhã a nossa escola Devoção e Vocação. E eu quero pedir para que você que está aqui também continue orando pela vida dos alunos e para que o Senhor, de fato, Ele faça aquilo que está sendo proposto em nosso coração através do discipulado na nossa igreja, dentro da nossa escola integral Devoção e Vocação. Escola de férias. A nossa escola de férias é uma extensão da escola Devoção e Vocação para adolescentes. Nós discipulamos, treinamos e equipamos adolescentes num período de 7 dias, que culmina no nosso retiro anual da juventude da nossa igreja, Vida na Vida, inscrições abertas, do dia 9 a 15 de julho, a nossa escola, de 15 até 18 anos, você pode fazer já a inscrição do teu filho, procurando a nossa equipe. Continue contribuindo, irmãos, com a nossa ONG, Beit Assalam, Casa de Paz. A nossa ONG, ela só é uma ONG porque ela precisa de um CNPJ, ela precisa de uma estrutura jurídica para fluir. Só que a ONG Beit Assalam, a ONG Casa de Paz, é uma extensão humanitária da nossa igreja, tá bom? Então, é um projeto da nossa comunidade e nós precisamos continuar a abraçar, nesse tempo, os nossos irmãos sudaneses. Nós estamos aí nesse projeto de arrecadar recursos para tirar os nossos irmãos do Sudão e levar para países vizinhos, porque eles estão nesse tempo em um cenário de perseguição. Para você que não sabe, o Sudão é o país de origem do pastor Safuate, tá? Então, ore e também contribua apontando a câmera do teu celular no teu aplicativo bancário e fazendo as suas contribuições. Amém? Cultos geracionais, Caçadores da Presença, próximo sábado, às 19h30, 18 a 35 anos, por enquanto é a faixa etária dos Caçadores da Presença, e o nosso encontro Overflow, encontro para os adolescentes dessa casa, faixa etária 14 a 17 anos, a partir das 18 horas, aqui na nossa igreja. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Será que nós podemos orar agora e pedir para que o Senhor nos envie para essa semana? Amém?
Então levante as suas mãos ou põe a mão no seu coração, que você achar melhor. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor nos comissione esta semana, e não simplesmente, Senhor, sermos consumistas daquilo que nós estamos entendendo, compreendendo a respeito de evangelho nessa série, mas oramos também para que estejamos comprometidos em aguardar e apressar a vinda do Senhor como testemunho vivo, como sal da terra e luz do mundo. Eu oro para que o Senhor nos posicione nos lugares mais escuros da nossa sociedade, nosso trabalho, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, Senhor. Que esta igreja seja um farol para São Paulo. Que esta comunidade de fé, Senhor, ela seja relevante na sua expressão e comunique o caráter do Cristo em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe vocês, até a próxima semana, e cumprimente os seus irmãos. Brilha o